Olá, bem-vindo a mais uma pílula filosófica aqui do nosso canal Central Filosófica, você que clicou nesse vídeo. Eu quero te convidar para assistir um trecho de uma live que eu gravei aqui no nosso canal, República Brasileira em Debate, Olhares Intercruzados. Neste trecho, o professor Valtuir, historiador da Universidade Estadual de Goiás, ele fala dos principais golpes que a República Brasileira já sofreu. Confira aí. Professor Valtuir, como historiador, e o senhor usa também que a República Brasileira passou por alguns golpes. Quais foram esses principais golpes que a República Brasileira sofreu? O que o senhor tem a nos dizer da República Brasileira atual, levando em consideração também a sua história? João, primeiro agradecer mais uma vez, né, de poder compartilhar aqui com o Gabriel e o Marcelo. O Marcelo está ouvindo, eu estou falando aqui o Adriano, né? Mas as pessoas que nos acompanham, né? Veja, você faz uma pergunta que remete àquilo que eu penso que o historiador ele precisa estar feito, né? Porque, na verdade, às vezes a gente pensa que o historiador é aquele cara que cuida da ciência do passado, né? Eu penso que a história ela é uma ciência do presente com esse olhar no passado. E aí, por isso que eu sempre falo quando eu estou na sala de aula e comento com os meus alunos, né? Nesse sentido de que nós precisamos procurar ler essa realidade que a gente vive a partir dessas buscas do passado, né, que eu chamo da possibilidade de fazer essa leitura. E quando você olha o nosso presente, né, essa vivência nossa, de fato, né, e ouvindo o Gabriel falar nessa perspectiva de pensar a república e tudo mais, e quando eu penso que hoje, se a gente olha para entender o que a gente vive, é preciso a gente voltar né, na nossa construção histórica, porque, fundamentalmente, se nós olhamos para a República que nasce, né, em tese, em 1889, na verdade não é isso, porque a história a gente marca, tem os marcos temporais, mas, de fato, eles são voláteis, né? Na verdade, as datas são importantes, mas, de fato, toda a construção, por exemplo, simbólica, né, legal, corporal da ideia da República já está embrenhada, né, todo o processo, inclusive, na monarquia brasileira. Mas, de fato, só para tentar responder a sua provocação, de fato, quando a gente olha, por exemplo, para o que nós vivemos hoje, quando eu chamo de que nós vivemos eternos golpes, é porque a própria criação da ideia de nação foi um golpe, né? A gente fala isso na história, né? A filosofia discute, quer dizer, que nós temos as chamadas nações imaginadas, né? Que nós não temos uma construção que é imaginária. E quando você olha para a República Brasileira, de fato, a própria ideia de construção dessa república foi um golpe de um grupo que buscou se manter no poder. É nesse sentido que eu falo, porque quando você olha, por exemplo, para a história desse país, né, e fundamentalmente, eu que pesquiso e a minha vivência acadêmica é pensar os movimentos sociais, principalmente os campesinos, de fato, esses atores, essas atrizes, elas pouco importa para essa nação naquele momento, né? Tanto é verdade que muitos historiadores e cientistas sociais colocam que, se você a gente pegar, por exemplo, alguns autores, vai dizer que o povo assistiu bestializado à ideia da república, né? Eu penso que a gente precisa rever, inclusive, esses conceitos históricos, né? Aqui talvez eu pense um pouco muito próximo ao que o Gessé de Souza faz aquela provocação nas suas escrituras, né? De fato, né? Mas quando você olha para essa República Brasileira, de fato, ela tem toda essa constituinte de que ela se fortalece na medida em que ela projeta um golpe sobre o outro, né? Do ponto de vista de pensar a instalação da República, que significou, né? Com a ajuda, inclusive, dos militares, né? Se a gente pensa, por exemplo, essa relação da República, né? Do Estado republicano, com esse Brasil imenso, diverso, né, que tem uma diversidade cultural, social, política, né, além de ser do ponto de vista territorial, né, então tudo isso
demonstra para a gente que a República Brasileira, de fato, ela para entender esse fenômeno que a gente vive hoje, talvez, eu sempre falo, a gente precisa de ter esse olhar atento, porque a própria construção da República enquanto regime, né, que de fato, de 1889 até hoje, se a gente for pensar os marcos históricos que foram construídos, né, por exemplo, se você pensa na relação do Estado, né, com o sistema coronelístico, né, se depois você vai ver essa relação do Estado lá no chamado Estado Novo com o próprio Vargas, né, que de fato busca uma perspectiva de que está construindo um Brasil novo, moderno, quer dizer, veja que o discurso também precisa ser compreendido nesse processo histórico, porque nós estamos sempre em crise, nós estamos sempre procurando fazer com que essa república seja repensada, mas não com o olhar de quem realmente constrói essa história. Eu costumo dizer, só para reforçar o que eu estou falando aqui, de fato, quando você olha para a República, de fato, quando a gente olha para muitas questões que nós temos do ponto de vista desse Brasil, por isso que eu chamo que é golpe, né? Se você pensar o que significou a chegada de Getúlio Vargas no poder, né? Às vezes você vai pegar algumas discussões dizendo que é um Estado novo, né? Vai lutar contra, por exemplo, a oligarquia. Mas quem vai continuar mantendo o status quo dessa república? Quem vai continuar sendo os chamados atores e atrizes que vão estar na ordem, por exemplo, de relação com esse Estado? Né? O próprio sistema oligarca, evidentemente, claro que aí você tem toda uma construção também, por exemplo, de um Brasil moderno, tem a questão da industrialização. Então, de fato, por isso que eu chamo, João, de fato, que a República Brasileira ela se pautou eminentemente por essa questão do golpe. Agora, eu preciso reforçar uma coisa, né? Como historiador e cada vez mais pesquisando sobre isso, se a gente vai começar a pensar, por exemplo, a repensar, inclusive, as fontes que nós temos em relação a isso, é preciso colocar que nós temos uma sociedade, nós temos um povo brasileiro que também ele é importante aparecer nesse processo. Não dá para pensar uma república somente do ponto de vista dessa construção. E aí, se você pensa, talvez o Gabriel, o Adriano consigam falar, e vocês que são da filosofia, talvez tenham muito mais possibilidade de pensar, por exemplo, teoricamente, a questão da ideia da democracia, né? Porque existe um discurso democrático também, mas nesse discurso democrático, né, e a gente vê, por exemplo, com relação, eu pego os exemplos que eu tenho, evidentemente, eu pego o meu lugar de fala, que é entender a luta campesina nesse Brasil, veja que os próprios sentidos que dão para a luta camponesa, né, ou pelos discursos que são colocados, se você pensar, por exemplo, eu trabalho com a categoria camponês, mas aí se você for olhar nessa diversidade se você pega, por exemplo, as questões legais, né, como é que as constituições trabalharam, como é que eles visualizaram esses atores e essas atrizes do campo, né? Ora como camponês, meieiro, arrendatário, evidentemente, crianças. Hoje nós falamos da agricultura familiar, né? Que fundamentalmente é um termo que é produzido dentro de um processo neoliberal e que, de fato, nós também acabamos assumindo isso, né? O que nós da história chamamos de uma apropriação do real, né? Os espaços de poder, eles se apropriam de questões desse povo e, ao mesmo tempo, ele usa esse discurso, né, que está fazendo uma república para o povo, né, que a ideia da res pública, que é o governo do povo, você tem um governo democrático, né, você tem... Então, nesse sentido, a República Brasileira precisa ser... Nós aqui, eu acho que cabe a nós, que temos a oportunidade de fazer uma fala como esta, levar esse debate, porque se a gente não consegue fazer esse olhar, né, rever essa questão, não é rever no sentido de como tem aí nesse discurso de que a história, né, só olha um lado, ou de que a filosofia só, quer dizer, essa luta contra, inclusive, a ciência, né, não é isso, né, é para a gente, inclusive, eu estava agora à tarde, a gente fica pensando no que falar, né, eu costumo dizer que nós, professores, não sei se o Adriano e o Gabriel, assim, a gente prepara uma questão, anota, depois acaba que, na medida que a gente começa o debate, acaba que a gente vai para um outro viés, mas eu estava olhando algumas fontes, né, da história republicana brasileira, quais são as fontes que estão colocadas à disposição, por exemplo,
nós, às vezes, com mais possibilidade, principalmente nesse momento da pandemia, a gente não pode ir aos museus, não podemos manusear. Então, a gente vai olhar isso, essas fontes, às vezes, que estão colocadas, é a fonte que fala, por exemplo, do coronel, que fala da estrutura organizacional do Estado, né? Mas a sociedade, né, o que eu estou chamando de uma construção histórica dessa República Popular, ela não aparece de fato. Né? Se você pega a questão da história do sindicalismo nesse país, do ponto de vista, inclusive, para a República, né? É fundamental termos a inserção desse processo de formação das instituições, mas claro que, evidentemente, com um olhar, não é só uma instituição que, por exemplo, que foi cooptada lá na década de 30, que você tem todo um sindicalismo que tem essa relação com o Estado. Então, de fato, João, eu não sei se eu consegui responder a tua questão, mas quando eu digo golpe, é nesse sentido, né? Que é uma construção de golpe, porque, no fundo, essa res pública, essa coisa do povo, de fato, nunca, de fato, assumiu um compromisso com esse povo. E aí, evidentemente, cabe a nós também fazermos essas leituras, né? Que eu penso como, talvez, usando uma expressão do Walter Benjamin. Por isso que, quando você me pediu, inclusive, uma sugestão para a nossa fala aqui, eu falei entrecruzados, mas a ideia é de ver essa história a contrapelo mesmo, né? Que a gente possa, de fato, ter esse olhar mais atento, né? Para se perceber quem são esses sujeitos nessa república. Será que somente os chamados donos do poder, né? E onde ficam aí as grandes... que são as... Se você pensa, hoje nós temos, costumo dizer, que nós temos uma história do Brasil que ela se relaciona muito mais com a América Latina e com a África do que com a Europa, com Portugal, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar atento, porque senão a gente não vai conseguir entender, de fato, e ter uma construção, inclusive, de conhecimento que a gente possa romper, né, com essa historicidade, inclusive de uma linearidade, né, para achar que a história do Brasil são ciclos, né? Passamos pelo ciclo veio lá da extração dos chamados, né, das madeiras, depois veio a cana, depois veio o ouro. Não, nós temos uma história que é de muita contradição, sabe, de muitas questões que precisam ser teorizadas, pensadas também. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o seu like, compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos no próximo vídeo.